Meus queridos alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês neste dia. Hoje estamos dando início a mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico e falando ainda na nossa lição de número 30, nós estamos tratando aqui da história, né, daquele momento em que Abraão ele é provado por Deus, né? Nós falamos bastante sobre a questão da aliança de Deus com Abraão, passamos por todo esse processo na vida de Abraão. Agora vamos chegar no momento da sua história em que Abraão vai mandar o seu servo buscar uma mulher para Isaque, seu filho, lá na sua parentela, porque Abraão não queria que Isaque se casasse com uma mulher cananeia. Então, em Gênesis capítulo 24, do versículo de 1 a 9, nós vamos ver a história de como que Abraão, já estando velho, já estando com uma idade avançada, e sendo que em tudo Deus o havia abençoado, ele chamou o seu servo, o servo mais antigo da sua casa, e ele põe a mão, aliás, ele pede para o servo colocar a mão debaixo da sua coxa, para que ele pudesse fazer um juramento, né? Um juramento pelo Senhor, um juramento muito sério. O juramento, então, previa que o servo de Abraão não iria tomar para o filho dele mulher dentre as filhas dos cananeus, mas ele iria até a casa da sua parentela, né? A parentela de Abraão, e ali ele iria tomar uma esposa para o seu filho Isaque. Aí então o servo pergunta para Abraão: se porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei então tornar teu filho a terra de onde saíste? E Deus leva ele para lá? E Abraão disse: não, você não vai fazer isso. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante de si, para que tomes de lá mulher para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não farás meu filho tornar para lá. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Então Abraão queria que Isaque se casasse em família. Essa era uma prática muito comum e aceitável naquele tempo. Essa prática oferecia uma vantagem adicional de evitar a união com famílias vizinhas que fossem pagãs. A esposa do filho costumava ser escolhida pelos pais, e era comum uma mulher casar-se no início da adolescência, né? Então, ela tinha, né, sua primeira menstruação, ela já estava pronta para casar. Isso era o costume da época, né? Agora, é bem provável que Rebeca fosse mais velha do que uma adolescentezinha. Talvez ela já fosse um pouco mais moça, né? Abraão desejava que Isaque permanecesse em Canaã, mas não se casasse com nenhuma moça de lá. Então aqui fica revelado um contraste com o modo pelo qual Agar escolheu uma esposa para Ismael. Agar foi lá para o Egito e casou Ismael com uma egípcia. Já Abraão teve o zelo no coração de casar Isaque com uma mulher da sua própria parentela. Agora, se nós formos pensar racionalmente, seria mais fácil para Isaque casar-se com uma moça da região, para que ele pudesse permanecer na terra.
Mas Abraão desejava obedecer a Deus de uma maneira irrestrita. Então, ele pede para o servo ir em busca de uma esposa para Isaque. O servo jurou a Abraão que assim faria e que não permitiria que Isaque voltasse à terra de Ur dos Caldeus. Então, no capítulo 24, do versículo 10 a 14, o servo de Abraão vai pegar 10 dos camelos de seu senhor, fazendo uso das atribuições que ele tinha de administrador de todos os bens de Abraão, e ele foi para a Mesopotâmia, que era a cidade de Naor. Chegando lá, ele fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, a hora em que as mulheres saíam para tirar água do poço. Aí ele disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de benevolência para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim conhecerei que usaste de benevolência para com o seu senhor. O servo foi para a Mesopotâmia, e ele faz um pedido a Deus para encontrar mulher para Isaque. O poço era a principal fonte de água para todo o povoado. Costumava localizar-se fora da cidade e na estrada principal. As pessoas que queriam tirar água do poço precisavam andar 1,5 km ou mais para buscar água. Então, fazendeiros e pastores de ovelhas vinham dos campos vizinhos a fim de tirar água para os seus animais. O poço era um bom lugar para se fazer novos amigos, ou também, às vezes, para consultar os anciãos sobre alguma questão importante. Rebeca ia ao poço 2 vezes por dia, a fim de retirar água para sua família. Ela era fisicamente bela, mas o servo procurava um sinal de beleza interior. Então, chegamos nos versículos 15 a 27, aonde o servo vai ter um encontro com Rebeca, né? E ali ele vai ter a resposta de Deus ao seu pedido. O que aconteceu ali e que demonstrou para o servo de Abraão que Rebeca era a mulher escolhida por Deus para ser esposa de Isaque? O espírito solícito de Rebeca. E esse espírito solícito foi demonstrado claramente através da disposição dessa jovem de retirar água para Eliezer e seus camelos. E ela fez isso muito rapidamente, né, atendendo ao pedido daquele homem. É interessante alguns fatos aqui. Os vasos utilizados para carregar água eram grandes e pesados. Era necessário muita água para satisfazer um camelo sedento. Mais de 25 galões por camelo. Após uma semana de viagem, evidentemente os camelos estavam sedentos. Ao ver Rebeca em ação, Eliezer soube que esta era a mulher com o coração disposto a fazer muito mais do que o mínimo. Assim que o servo de Abraão soube que Deus atendera o seu pedido, ele orou e agradeceu a Deus por sua bondade e direção. Em Gênesis 25, do versículo 58 a 67, então, a família vai tratar com Rebeca sobre o pedido de casamento. E Rebeca concorda em casar-se com Isaque e encontra-se com ele. Quando Rebeca soube que o homem que se aproximava para saudá-los era Isaque, lá quando eles voltam, né? Então, você vai ver aqui no texto que a família se reuniu, consultaram o coração de Rebeca. Rebeca, então, sentiu fortemente no coração que ela deveria seguir com aquele homem e contrair um matrimônio com Isaque. E ela, então, faz a viagem de volta, né,
depois de uma forte insistência do pai para que eles ficassem mais alguns dias, mas Rebeca tinha um senso de urgência. E aí então eles vão, e quando chegam lá, né, ela vê Isaac ao longe, meditando, buscando a presença de Deus. E ela pergunta então para o servo quem era aquele homem. E ele então fala que aquele era Isaac, o seu esposo, né? Aí Isaac aproxima-se dela, ela então fica sabendo que aquele homem que se aproximava era Isaac, o seu futuro marido. Então ela vai seguir os costumes do Oriente. Ela desceu do camelo para demonstrar respeito e cobriu o rosto com um véu como noiva. Aí então Isaac toma ela por mulher, levando ela para a tenda de Sara, sua mãe, né? E Isaac, diz o texto, que a amou. Isaac então foi consolado depois da morte da sua mãe pelo seu casamento com Rebeca. Bom, então aqui vai começar uma nova fase na história de Abraão, né? Abraão está chegando já no final da sua vida, está já bem velho, bem idoso, né? E Isaac casa-se com Rebeca, e aqui é a história da próxima geração depois de Abraão. Mas antes disso, Abraão vai se casar novamente e ele tem outros filhos, né? Gênesis 25, de 1 a 6, vai nos contar o casamento de Abraão com Quetura, né? Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Aí então Joquizã gerou a Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Hanoque, Abidá e Eudá. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, porém, deu tudo quanto possuía a Isaque. No entanto, aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu ele dádivas. E ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Então, Abraão casou-se com Quetura, né? Logo após a morte de Sara, e ele teve filhos e netos, né? E ele presenteou todos esses filhos, mas todas as suas propriedades e a autoridade foram para Isaque, seu principal herdeiro, né? Aí nos versículos 7 a 11 do capítulo 25, nós vamos ver a morte de Abraão, né? Ele viveu 175 anos. E ele morreu em boa velhice, velho, cheio de dias, e foi congregado ao seu povo. Então Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar o Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Aí depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho, e Isaque passou a habitar junto a Beer Laai Roi. Então nós vemos aqui que Abraão morre e Isaque é abençoado por Deus. A expressão "e foi reunido ao seu povo" é uma expressão idiomática do hebraico, muito frequente no Antigo Testamento. Provavelmente se refere ao costume de sepultar os mortos no sepulcro da família, junto com os outros membros da família já falecidos, né? Como nós observamos em Gênesis 23, versículo 4. Bom, os descendentes de Ismael, de acordo com Gênesis 25, 12 a 18, os 12 filhos de Ismael e suas tribos que originaram a descendência árabe. Então Ismael é o fundador da nação árabe, com os seus 12 filhos, né? Os descendentes de Isaque estão em Gênesis 25, 19 a 23. No versículo 21, nós vemos aqui que Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então Rebeca também era estéril. Isaque orou a Deus e Rebeca gerou filhos. O tema da esterilidade da mulher ocupa um lugar muito destacado na história dos patriarcas hebreus.
Nós vimos em Gênesis 16, de 1 a 6 e Gênesis 30, versículo 1. A referência a esse tema põe em evidência a intervenção especial de Deus no nascimento de algumas pessoas chamadas a desempenhar um papel relevante na história da salvação. O nascimento delas responde a desígnio particular de Deus, como nós observamos no Salmo 133, versículo 9, e Lucas capítulo 1, versículo 25. Assim como Isaac suplicou a Deus por um filho, a Bíblia nos encoraja a pedir e até mesmo implorar pelas coisas mais íntimas e importantes. Deus quer atender os nossos pedidos, mas requer que peçamos a Ele. Ainda assim, como Isaac aprendeu, Deus pode adiar a sua resposta por um momento e com algumas finalidades. Primeiro, para aprofundar a nossa percepção sobre o que realmente necessitamos. Nem sempre temos a consciência daquilo que realmente necessitamos. E Deus pode atrasar uma resposta à nossa oração para nos mostrar se realmente a nossa percepção sobre aquilo que realmente necessitamos está correta. Segundo, ampliar o nosso reconhecimento por suas respostas. Então, quando a resposta vem, nós ficamos muito felizes, nós exaltamos o Senhor, glorificamos o nome do Senhor e o testemunho, às vezes, ainda é maior. 3. Permitir que amadureçamos para que usemos seus dons com mais sabedoria. Então, quando Deus nos abençoa, Ele espera que nós possamos usar com muita sabedoria aquilo que Ele tem nos dado, né? No versículo 22, nós vamos ver aqui, e que os filhos lutavam no ventre dela. Então, ela disse, por que eu estou assim? E foi consultar o Senhor. Eram filhos gêmeos, e eles já lutavam no ventre de Rebeca, que orou a Deus para entender o porquê. Você imagina, né, os dois bebês ali lutando dentro do ventre da mãe. Rebeca nos ensina uma lição muito importante aqui. Quando não entendemos o porquê de algo que está acontecendo conosco, podemos perguntar a Deus. Ao invés de consultar o seu coração que é enganoso, Rebeca consultou o Senhor. E nós podemos fazer isso também. No versículo 23, respondeu o Senhor, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, eram filhos gêmeos, e eles já lutavam no ventre de Rebeca. E o Senhor confirmou que eles eram gêmeos e disse, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, nós chegamos aqui no nascimento dos 2 filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Na nossa próxima aula, nós vamos falar mais sobre o nascimento de Esaú, o mais velho, e de Jacó, o mais moço, dando continuidade ao estudo do capítulo 25 de Gênesis. Amém? Então, estamos encerrando esta aula. Que Deus o abençoe. Muito obrigado por ter participado conosco de mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico. E eu oro nesse momento ao Deus Todo-Poderoso para que Ele abençoe a sua vida, meu querido aluno, abençoe a sua vida, minha querida aluna. Que Deus possa alcançá-lo com a sua graça e que aquelas promessas que Deus fez a Abraão, que se cumpriram na vida de Isaac e de Jacó, e mais tarde nos alcançaram através da presença gloriosa do Espírito Santo em nossas vidas, possa também alcançar a sua vida. Que Deus o abençoe em todas as áreas. Que Deus abençoe você na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, e que assim Deus possa cumprir na sua vida todo o seu propósito. Amém? E que você possa dar o seu like aí se você gostou dessa aula. E por favor, né, nós encorajamos você a compartilhar esse vídeo com outras pessoas dentro das suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, não deixe de se inscrever, tá bom? Nós temos muita coisa boa, queremos compartilhar com você, muitos vídeos de estudos bíblicos, cursos bíblicos, treinamentos, e queremos que você tenha acesso a tudo isso, recebendo a informação acerca de novos vídeos
se você acessar o sininho, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro com o nosso curso Panorama Bíblico, aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.